Foi. Valeu. Boa tarde, gente. Tudo certo? Meu nome é Pedro. Hoje vamos falar um pouco sobre direito empresarial. Semana que vem é a prova de vocês, né? Falei com o professor Surrell e ele me disse mais ou menos os conteúdos que iriam cair, né? Ele falou que na prova discursiva seria mais direito societário e na prova objetiva, né? Que são 2 etapas, discursiva e objetiva, seria tanto o direito societário quanto parte da teoria geral da empresa, né? Uma introdução que vocês tiveram no semestre passado, vai ter algumas questões objetivas sobre isso também. Então, vou passar rapidamente aqui sobre o material que eu fiz e, se não der tempo, né, de passar tudo, eu vou enviar esse material para que vocês possam estudar através desse material e se preparar para a prova de segunda, né? Segunda prova de vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro, teoria geral da empresa. Bom, gente, para explicar sobre a teoria geral da empresa, é necessário falar sobre 2 teorias que explicam o que é empresário, certo? Quando a gente vai tratar sobre direito empresarial, a pergunta frequente é: mas o que é empresário? O que é empresa? Né? O Código Civil, ele não traz especificadamente um conceito, né, de empresário individual. Então, para explicar o que é o conceito de empresário, nós temos 2 teorias. A primeira dela é a teoria dos atos do comércio, né? A teoria dos atos do comércio é uma teoria francesa e ela explica, na verdade, que empresário é aquele que exerce certa atividade. Então, o Código Napoleônico, na época, né, na França, ele trazia: empresário é quem exerce tal atividade, essa atividade, essa atividade. Então, o Código trazia um rol de atividades que eram consideradas empresárias, certo? Mas essa teoria não vingou muito, até porque ela é muito objetiva. Já a teoria da empresa é uma teoria italiana, que é uma teoria, na verdade, subjetiva. E ela explica que empresário individual não é aquele que pratica certa atividade empresarial trazida num rol, e sim a maneira como ele exerce a atividade. Então, não existe um rol objetivo que traz certas atividades que são consideradas empresárias. E o que realmente importa para essa teoria da empresa é como exerce essa atividade, tá? Então, o Código Civil de 2002, ele adotou a teoria da empresa, beleza? Como a gente pode ver no artigo 966. Então, o empresário individual é aquele que exerce atividade econômica de maneira profissional e organizada. Então, guardem essas 2 palavras, profissional e organizada. Empresário é quem exerce a atividade empresarial uma atividade econômica de maneira profissional e organizada. Isso é trazido pelo artigo 966 do Código Civil, tá? Essa é a teoria da empresa, tá? Gente, como eu disse, o empresário individual é aquele que exerce atividade econômica de maneira profissional e de maneira organizada. Quando se fala de maneira profissional, pensem imediatamente em habitualidade, tá? Profissionalismo tem a ver com habitualidade. Portanto, se aquela pessoa está exercendo aquela atividade econômica todos os dias, né, com uma certa habitualidade, dedicando a vida àquilo, obviamente ela está exercendo a atividade de forma profissional. Quando se pensar que a atividade empresarial, a atividade econômica de maneira organizada, pensem nos fatores de produção. Tá? Fatores de produção, existem 4 deles, e o primeiro é o capital, segundo, insumos, terceiro, tecnologia e quarto, mão de obra. Portanto, a atividade econômica ela deve ser exercida de forma profissional, ou seja, habitual e de forma organizada. Lembrem-se que organizada tem a ver com os fatores de produção, isso é, capital. O que é o capital, né? Esse fator de produção são os investimentos, né? O aporte inicial que a pessoa ela colocou naquela atividade econômica, tá? Então, capital, investimentos, beleza? O segundo fator de produção são os insumos, a matéria-prima. Ou seja, qual a matéria-prima que ele colocou nesse investimento inicial para exercer essa atividade econômica, tá? O terceiro insumo o terceiro fator de produção, perdão, é a tecnologia, tá? A tecnologia, não entendam essa tecnologia como algo tecnológico, software, essas coisas. Não necessariamente. A tecnologia, ela pode ser qualquer coisa que facilite o desenvolvimento da atividade, tá? Então, não pensem em computadores, celulares, não, nada disso. Pensem em qualquer coisa que facilite o desenvolvimento dessa atividade econômica. Por exemplo, uma padaria, né? É uma empresa, uma atividade empresarial. A calculadora, por exemplo, ela é uma tecnologia, tá? A máquina de cortar presunto, queijo, ela é uma tecnologia, tá? Quarto fator de produção, a mão de obra.
mão de obra nada mais é do que o trabalho, a pessoa trabalhar ali. E não necessariamente precisa contratar funcionário, né? Basta a mão de obra própria. Portanto, relembrando, empresário individual é aquele que exerce uma atividade econômica de forma profissional, que é ligada à habitualidade, e de forma organizada, que é ligada aos fatores de produção. Quais são? Capital, insumos, tecnologia e mão de obra. Tá? Gente, há uma exceção a esse artigo 966, tá? Portanto, eu disse que empresário individual é aquele que exerce atividade econômica de forma profissional e organizada. Mas, ainda que essa pessoa exerça uma atividade econômica de forma profissional e organizada, ela não poderá ser considerada empresário nessa situação, que é trazida pelo parágrafo único do 966. Então, não se considera empresário aquele que exerce uma atividade de profissão intelectual, ou seja, aquele profissional intelectual de natureza científica, literária ou artística, ele não é considerado empresário individual, tá? Então, o que é profissional intelectual? O médico, tá, de natureza científica, o biólogo, literário, escritor, artístico, um cantor, por exemplo, ator, eles não são considerados empresários, tá? Ainda que tenham auxiliares, funcionários, né, eles não serão considerados empresários, a não ser que a sua atividade constitua elemento de empresa. O que é elemento de empresa? É a perda da pessoalidade, tá? A perda da pessoalidade, vocês já viram isso com o professor Surrell, é quando a pessoa, o indivíduo em si, o empresário individual, ele não é mais tão importante quanto a atividade quanto o serviço que ele presta. Portanto, vamos pensar num consultório médico, tá? O médico, ele é um profissional intelectual, ele exerce uma profissão intelectual, então, em regra, ele não pode ser considerado empresário. Aí o médico abre um consultório. Esse consultório, ele começa a atender lá e ele contrata uma secretária. Ele é considerado empresário? Não. Por quê? Porque não importa, né, o auxílio de colaborador, o auxílio de funcionário para que seja considerado empresário. Agora, vamos supor que essa clínica, né, que esse consultório passe a ser uma grande clínica, onde ele contrata vários médicos para trabalhar ali, existem vários médicos no local, existem várias secretárias no local. As pessoas não vão mais nessa clínica por causa daquele médico, e sim porque realmente é uma clínica renomada, uma clínica famosa e especializada em certo tipo, né, em determinado tipo de serviço, em determinado tipo de consulta médica. Reparem que a pessoa desse médico que iniciou a clínica não é mais importante. Portanto, houve a perda da pessoalidade. Constituiu, então, elemento de empresa. O importante é o que a clínica exerce, mas não o médico que fundou em si. Portanto, esse profissional intelectual perdeu a pessoalidade. Tá? Então, essa atividade, ainda que repleta de profissionais intelectuais, médicos, ela perdeu a pessoalidade. Portanto, constitui elemento de empresa. Assim, poderá ser considerado. Agora, gente, quanto aos advogados. Advogados, eles jamais poderão ser considerados empresários, ainda que haja a perca da pessoalidade. E o escritório de advocacia também não vai ser considerado empresário, tá? Porque existe uma vedação no Estatuto da OAB, né, que é a Lei 8.906 de 94. O Estatuto da OAB, ele veda expressamente a mercantilização do advogado e do escritório de advocacia. Portanto, advogados jamais serão considerados empresários e escritórios de advocacia jamais serão considerados empresas, tá bom? Lembrem-se disso. Portanto, a exceção ao artigo 966 são os profissionais intelectuais, mas tem uma exceção à exceção, que é quando esses profissionais intelectuais constituam elemento de empresa, portanto, se houver a perda da pessoalidade, aí vai poder ser considerado empresário individual, tá? Mas os advogados, escritórios de advocacia jamais serão considerados empresários ou empresas, tá bom? Bom, quais são os requisitos para que certa pessoa seja considerada empresário? Tá? O primeiro requisito é a capacidade. Existem dois requisitos, tá? A capacidade civil, né, que começa com os 18 anos, e a ausência de impedimentos. Portanto, quais são os requisitos para que certa pessoa seja considerada empresária? Capacidade civil, mais de 18 anos, né? E a ausência de impedimentos. Quando se fala em capacidade, é a capacidade civil trazida pelo Código Civil, que é 18 anos, tal, é repetitivo, mas tá? Mas aqui eu coloquei uma observação no slide. O incapaz, ele não poderá iniciar atividade empresarial. Portanto, o requisito é a capacidade. Então, o incapaz, ele não pode iniciar a atividade empresarial, mas ele pode continuá-la em dois casos: quando recebe por herança ou por incapacidade superveniente.
Herança, é claro, né? O pai, que era o dono da empresa, faleceu e ele recebe aquela empresa, então ele pode continuar, tá? Ou por incapacidade superveniente. Capacidade superveniente nada mais é do que quando ele era capaz, mas por algum motivo, algum acidente habitual, tal, qualquer coisa, ele deixa de ser capaz. Portanto, é uma incapacidade após ele já ter sido considerado capaz, incapacidade superveniente. Nesses dois casos, quando recebe a empresa por herança ou por incapacidade superveniente, ele pode continuar a atividade empresarial, tá? Mas, mesmo assim, por esses dois casos, é necessário que haja uma autorização judicial e o juiz ele vai analisar alguns riscos, se vale a pena a continuidade dessa atividade empresarial ou não. Por exemplo, o Joãozinho, o pai dele faleceu e ele recebe uma padaria como herança, né? O juiz vai ver se realmente vale a pena, se a padaria tem dívidas ou se a padaria gera lucros. Se a padaria gera lucro, gera emprego, tem funcionários que dependem daquela padaria, obviamente o juiz vai analisar que vale a pena, é conveniente a atividade ser continuada. Portanto, o Joãozinho ele vai poder continuar a atividade empresarial, tá? Desde que representado ou assistido, né? Representado caso seja absolutamente incapaz e assistido caso seja relativamente incapaz, né, 16 ou 17 anos. Portanto, o incapaz ele não pode começar a atividade empresarial, iniciar uma atividade empresarial, mas ele pode continuá-la ou por herança, quando recebe por herança, ou em caso de incapacidade superveniente, tá? E mesmo assim, após autorização judicial, o juiz autorizar, e isso após riscos, análise de riscos e conveniência, tá? Isso está estampado no artigo 974 do Código Civil. O segundo requisito é a ausência de impedimentos. A ausência de impedimentos nada mais é do que os impedimentos, na verdade, eles são trazidos ou por uma sanção legal ou por uma incompatibilidade. Uma sanção legal é quando uma lei ela traz um impedimento. Por exemplo, a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ela diz que o falido não pode ser empresário, não pode exercer atividade empresarial. Reparem, uma lei, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, está impedindo que certa pessoa, o falido, seja empresário. Portanto, é um impedimento por meio de uma sanção legal. Agora, quando se fala em compatibilidade, relacionem imediatamente com a profissão exercida pela pessoa. Por exemplo, um juiz, um promotor de justiça, não pode ser considerado empresário, porque é incompatível com o seu trabalho, incompatível com a sua profissão. Portanto, impedimentos são relacionados às sanções legais, que é decorrente de uma lei, ou a uma incompatibilidade, que é decorrente de uma profissão. Então, portanto, os dois requisitos para que seja considerado empresário individual são esses: capacidade civil e ausência de impedimentos. Gente, vou falar um pouco sobre o registro, falar bem rápido sobre isso. O registro ele é um ato obrigatório, mas ele não é ato constitutivo da empresa, tá? Então, ele serve unicamente para regularizar a atividade empresarial. Então, por exemplo, uma empresa, ela pode existir, certa pessoa, ele pode ser considerado empresário, ainda que não seja registrado, porque não é ato constitutivo. Agora, para regularizar a atividade dele, ele deve registrar. E lembre-se, o registro, essa regularização, ela é obrigatória, tá? Há uma exceção ao produtor rural. O produtor rural, ele não é obrigado a registrar. O registro é uma faculdade, tá? Isso está estampado no artigo 971 do Código Civil. Ao restante, com exceção ao produtor rural, é necessário o registro, é obrigatório para regularizar a atividade. Mas lembre-se, não é ato constitutivo. Uma empresa ela pode existir normalmente sem registro, mas irregular, tá? Gente, em caso de filial, é necessário que, por exemplo, eu sou empresário em São Paulo, tenho uma empresa em São Paulo e quero abrir uma filial em Minas Gerais, tá? É necessário também fazer o registro em Minas Gerais, tá? Eu já tenho registro em São Paulo, é necessário fazer o registro em Minas Gerais. Por quê? Porque o registro ele é feito na junta comercial. A junta comercial é um órgão estadual, tá? Então, cada estado mantém a sua junta comercial e por isso o registro ele deve ser feito nos dois estados, tanto o originário, né, no estado originário, quanto no estado da filial, tá? Nesse ato do registro no estado da filial, eu devo comprovar que eu também sou registrado no estado originário, tá? Então, em caso de filial, também deve ser feito o registro na junta comercial do respectivo estado. Lembre-se, junta comercial é um órgão estadual, tá? Bom, sobre nome empresarial, nós temos três tipos de nome, tá? Firma, denominação e CNPJ. Firme é o nome do sócio, de um dos mais sócios de uma empresa, né? Do empresário, pode ser de forma extensa ou abreviada. Um exemplo típico aí, ó.
tá no slide. João da Silva Santos Limitada, tá? Nome civil de um dos mais sócios, é a modalidade firma. A segunda modalidade é a denominação, caracterizada por um elemento fantasia, tá? Você inventa um nome, por exemplo, Banco Itaú, Sociedade Anônima. É um elemento fantasia. Então, portanto, da modalidade denominação. E a terceira modalidade é o CNPJ. É permitido que o nome empresarial seja o próprio número do CNPJ. Gente, é importante que não se confundam o nome empresarial com o título de estabelecimento. O título de estabelecimento é chamado de apelido. Portanto, a gente não pode confundir nome empresarial com o título de estabelecimento. O nome empresarial, ele é um nome que se dá no registro, tá? Quando vai registrar na junta comercial, nós temos que escolher um nome ao registrar essa atividade econômica, e esse nome é o nome empresarial, mas o título de estabelecimento é o nome de fachada, é o chamado apelido. Então, não se pode confundir nome empresarial com o título do estabelecimento, que é o apelido, é o nome de fachada, tá? O nome empresarial é ligado ao registro e o título do estabelecimento é o nome da fachada do ponto, tá? Bom, agora sobre estabelecimento empresarial. Gente, quando se fala em estabelecimento empresarial, as pessoas confundem com um ponto comercial. Não, o estabelecimento empresarial, ele é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos da empresa, tá? Ou da sociedade empresária. Inclusive o ponto comercial o ponto comercial faz parte do estabelecimento empresarial. Por quê? Porque o ponto comercial é apenas um dos bens, né, da sociedade ou da empresa. Já o estabelecimento empresarial, ele é o conjunto de bens da sociedade ou da empresa. Portanto, o ponto empresarial não pode ser confundido com o estabelecimento empresarial, tá? Inclusive, o ponto empresarial ou comercial, ele faz parte do estabelecimento empresarial, tá? Gente, é muito comum que esse estabelecimento empresarial, né, conjunto de bens corpóreos ou incorpóreos numa sociedade, ele seja alienado, vendido, ele seja objeto de negociações, tá? Essa negociação desse estabelecimento empresarial, ela é realizada através de um contrato chamado contrato de trespasse, tá? Portanto, se houver uma pergunta, o que é contrato de trespasse? Nada mais é do que o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial, tá? Portanto, através desse contrato, vai ser estabelecido algumas cláusulas sobre a venda desse estabelecimento empresarial, tá? Então, no contrato de trespasse, há uma pergunta. Bom, qual o valor que pode ser vendido esse estabelecimento empresarial, né? Muitas pessoas acham que o valor a ser vendido é o valor do patrimônio, o conjunto dos patrimônios. Então, quanto vale, né, o patrimônio dessa empresa? Quanto vale o estabelecimento empresarial? Na verdade, não. Também é cobrado um sobrevalor chamado de aviamento. Normalmente se cobra um sobrevalor ao patrimônio. Então, nesse contrato de trespasse, o estabelecimento empresarial, ele não necessariamente é vendido pelo valor do patrimônio. Ele pode ser vendido também com um sobrevalor que é chamado de aviamento, tá? Que é relacionado à capacidade de atração de clientela ou de freguesia, tá? Então, quanto maior a capacidade de atração de clientela e quanto maior a capacidade de atração de freguesia, maior é o sobrevalor cobrado, maior é o aviamento, tá? Então, quanto maior essa capacidade de atração de clientela e freguesia, maior vai ser o valor do estabelecimento empresarial, tá? Gente, é necessário falar sobre uma cláusula importante aqui, que ela é presente no contrato de trespasse, tá? Que é chamada de cláusula de não restabelecimento. O que é cláusula de não restabelecimento? É uma cláusula que obriga o vendedor, no caso o alienante, a não fazer concorrência ao adquirente por determinado tempo, em certo raio estipulado, tá? Mas, normalmente, os contratos de trespasse são omissos quanto a isso. Então, na omissão do contrato de trespasse, o alienante, né, o vendedor, ele não pode fazer concorrência ao comprador, ao adquirente, nos 5 anos subsequentes à transferência. Portanto, se eu tenho uma padaria e vendi a padaria, eu não posso fazer concorrência ao comprador, ou seja, abrir outra padaria em certo raio, em certa localização, durante os 5 anos. Tá? Então, nos 5 anos subsequentes aos que eu vendi a padaria, né? Vendi a padaria. Nesses 5 anos subsequentes, eu não posso abrir outra padaria, eu não posso fazer concorrência ao comprador, ao adquirente, tá? Isso é chamado de cláusula de não restabelecimento. E na omissão é de 5 anos. É possível
renunciar a essa cláusula, tá? É possível que esteja expresso no contrato que o adquirente, né, o comprador, ele renuncia a essa cláusula. Não, o vendedor, ele pode sim abrir outra padaria, ele pode sim fazer concorrência, é possível, mas deve ser expresso no contrato de trespasse, deve haver uma cláusula explicando isso, que o comprador está renunciando esse direito, está renunciando a cláusula de não estabelecimento. É possível majorar o tempo, porque nós vimos que na omissão do trespasse é 5 anos essa cláusula. Essa cláusula vigora por 5 anos na omissão do trespasse. Mas se quiser aumentar esse tempo, é possível. A STJ fala que é possível, mas não pode ser por tempo excessivo, tempo abusivo, por exemplo, entendo por 30 anos, 40 anos. Não é possível, tá? E jamais por tempo determinado. Portanto, é possível aumentar esses 5 anos de não concorrência? É possível, mas 10, 15 talvez no máximo. Jamais por tempo determinado ou por tempo abusivo, por tempo excessivo, tá bom? Isso é o entendimento do STF, do STJ, perdão. Tá? Próximo slide. Gente, no caso de dívida, né, normalmente quando se vai vender uma empresa, já se vende justamente porque o empresário, o dono, ele está afogado, né? Ele está se afogando, ele não está endividado, tá? Então é muito comum que ocorra a venda de estabelecimentos empresariais endividados, de empresas que tenham dívidas, tá? Então, nesse caso da venda do estabelecimento empresarial endividado, o adquirente, ou seja, o comprador, ele vai assumir as dívidas, mas o vendedor, ele vai ser solidariamente responsável por 1 ano, tá? Então, ou seja, 1 ano da venda, ele vendeu o estabelecimento empresarial endividado, é claro, ele vai continuar responsável, solidariamente responsável, por 1 ano, tá? Agora, se não houver bens o suficientes para que seja sanado esse passivo, para que seja paga essa dívida, ou seja, quando a empresa que está sendo vendida não tiver bens suficientes para quitar essa dívida, aí é necessária a concordância dos credores, tá? Expressa ou tácita em 30 dias. Portanto, esses credores vão ser notificados, a empresa está sendo vendida, pode vender, né? Tem dívida e o patrimônio não é suficiente para quitar essa dívida, pode vender? Se os credores ficarem em silêncio, se eles se mantiverem inerte por 30 dias, essa venda vai poder ocorrer. Por quê? Porque houve a concordância de maneira tácita. Agora, se eles falarem, não, pode vender dentro de 30 dias, perfeito. Agora, se eles recusarem essa venda, se eles falarem, não, quero que pague a dívida antes de vender, nada vai poder fazer, gente. O vendedor, ele vai ter que pagar a dívida antes mesmo de vender. Não vai poder ser vendida caso não pague a dívida, tá? Bom, agora vamos falar sobre direito societário, né, que é o que vai cair na prova discursiva de vocês, tá? Então, atenção, esse material vai estar disponível também para vocês depois, para que estudem por ele e façam a prova. Bom, primeiro, antes de falar sobre as sociedades em espécie, é necessário falar um pouco sobre a teoria geral das sociedades, né? Alguns aspectos gerais que são inerentes a todas as sociedades, tá? Então, o que é uma sociedade? Uma sociedade, gente, é uma união de pessoas e do capital delas. Vocês não concordam que é muito mais fácil exercer uma atividade econômica quando se une forças, quando se une dinheiro, né? Quando se une trabalho? Então é muito mais fácil que uma atividade empresarial seja bem sucedida quando se unem forças de 2 ou mais pessoas do que um empresário sozinho, certo? Então, o que é uma sociedade? Uma sociedade, ela é uma união, né, de pessoas e do capital dessas pessoas para o exercício de uma atividade econômica, tá? Para o exercício de uma atividade empresarial. Portanto, entenda a sociedade como uma união de pessoas e do dinheiro delas, tá? Agora, existe uma exceção. Em regra, a sociedade ela é uma união de pessoas, mas o Código Civil traz a possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Portanto, uma pessoa ela pode constituir uma sociedade, é a chamada sociedade limitada unipessoal, é uma modalidade de sociedade, tá? Então, em regra, a sociedade ela é a união de pessoas e do capital dessas pessoas, tá? Mas há a exceção, que é a possibilidade de uma pessoa fazer uma sociedade limitada unipessoal.
Então, lembre-se, regra, uma sociedade é uma união de pessoas e o capital dessas. Agora, a exceção é a sociedade limitada unipessoal. Agora, isso aqui é uma pergunta importante da prova de vocês, tá? É possível uma sociedade entre cônjuges, tá? Gente, se aparecer essa pergunta na prova de vocês, eu acho que vai, grandes chances de aparecer, vocês têm que responder que sim, que é possível uma sociedade entre cônjuges, entre pessoas casadas, tá? É possível tanto uma sociedade entre os cônjuges, né, entre si, ou com pessoas casadas e terceiros, tá? Mas há um requisito, né? Desde que não sejam casados pelos regimes da comunhão universal ou pelo regime da separação obrigatória, tá? Isso aqui é o regime de separação de bens, gente. Eu não sei se vocês já estudaram direito das sucessões e famílias com a professora Luísa, mas existem alguns regimes, né, de separação de bens. Tem o regime da comunhão universal, o regime da comunhão parcial, o regime da separação obrigatória, tá? Então, quando se trata de regime de comunhão universal, ou seja, tudo se comunica, todo o patrimônio do marido é o mesmo do patrimônio da mulher, tá? Então, por exemplo, o marido tem direito a todo o patrimônio da mulher, é o regime da comunhão universal. Então, quando se está diante desse regime de separação de bens, o regime da comunhão universal, não vai poder haver sociedade entre cônjuges, tá? Então, é possível haver a sociedade entre cônjuges, desde que eles não sejam casados sob o regime da comunhão universal ou sob o regime da separação obrigatória, tá? Então, guardem isso para a prova de vocês. Vai aparecer essa pergunta. É possível sociedade entre cônjuges? Sim, desde que não sejam casados pelo regime da comunhão universal ou pelo regime da separação obrigatória. Nos demais regimes, da comunhão parcial, que é a regra, né? A maioria dos casamentos são feitos sob o regime da comunhão parcial, é possível haver sociedade entre cônjuges, tá bom? Bom, agora é necessário falar sobre algumas classificações, né? As sociedades, elas são classificadas de algumas maneiras, tá? É necessário falar sobre as classificações para facilitar o entendimento das sociedades em espécie, que eu vou explicar logo a seguir, tá? Então, portanto, a primeira classificação é o seguinte: quanto à existência da personalidade jurídica. Isso nada mais é do que se existe personalidade jurídica ou se não existe personalidade jurídica. Portanto, quando uma sociedade ela tiver personalidade jurídica, ela vai ser classificada como personificada. Quando uma sociedade não tiver personalidade jurídica, ela vai ser classificada como despersonificada, tá? Um exemplo de sociedade personificada, a sociedade limitada. Tá? Ela é personificada. A sociedade limitada, ela tem personalidade jurídica. Agora, um exemplo de sociedade despersonificada, que não tem personalidade jurídica, é a sociedade em comum. Gente, entendam aqui que a personalidade jurídica ela é adquirida com registro. Portanto, as irregulares, elas são despersonificadas. Agora, as regulares, elas são personificadas, tá? Então, uma sociedade em comum, por exemplo, é irregular. Por quê? Porque ela não tem registro. Lembra que eu falei, o registro ele é ato regulatório, ele não é ato constitutivo. Portanto, pode existir uma sociedade sem registro? Pode, mas ela é irregular. Essa sociedade é denominada sociedade em comum, tá? Então, lembrem-se, a personalidade jurídica é classificada como personificada, então é registrada, tá? Não há personalidade jurídica, ela é classificada como despersonificada, então não tem o registro, tá? Vamos para a próxima classificação aqui. Quanto à responsabilidade dos sócios, quanto à responsabilidade pessoal dos sócios. Gente, entendam aqui como a possibilidade do patrimônio pessoal do sócio ser atingido. Então, quando uma sociedade ela é classificada como limitada, em regra, o patrimônio pessoal do sócio ele não vai poder ser atingido. Então, uma sociedade limitada é aquela que não permite que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido. Em caso de dívida, então, a dívida só vai poder ser paga com o patrimônio da sociedade. Então, se diferencia, né, a pessoa jurídica da sociedade e a pessoa física do sócio. São distintas essas pessoas, tá? Um é a pessoa física, dois é a pessoa jurídica da sociedade. O patrimônio da pessoa física, que é patrimônio do sócio, ele não vai poder ser atingido.
Então, em caso de dívida, só vai poder ser atingido o patrimônio da sociedade. Então, lembre-se, classificada como limitada, o patrimônio dos sócios não pode ser atingido, tá? Agora, quando ela é classificada como ilimitada, está permitido, obviamente, que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido, tá? Então, alguns exemplos de sociedade limitada, ou seja, sociedades que o patrimônio do sócio, pessoal dos sócios não pode ser atingido. Sociedade limitada, como o próprio nome já diz, e a sociedade anônima. A sociedade anônima, o patrimônio dos sócios também não pode ser atingido, tá bom? Portanto, ela é classificada dessa maneira. Agora, um tipo de sociedade que o patrimônio do sócio pode ser atingido. Uma sociedade ilimitada, que é a sociedade em nome coletivo, por exemplo, que eu vou explicar mais à frente também. O patrimônio pessoal do sócio vai poder ser atingido, tá? Há uma outra também classificação quanto à responsabilidade pessoal dos sócios, que é mista, tá? Quando é classificada como mista, ela permite que o patrimônio pessoal de parte do sócio seja atingido. Agora, o patrimônio pessoal da outra parte do sócio não vai poder ser atingido. Portanto, o patrimônio pessoal de determinados sócios poderão ser atingidos. Agora, o patrimônio pessoal dos outros sócios não poderão ser atingidos, tá? Então, esse é o tipo de sociedade mista, tá? É classificada como mista, beleza? Mas essa mista não é tão importante, não cai tanto. O que cai mais quanto à responsabilidade pessoal dos sócios, é a sociedade limitada e a sociedade ilimitada. Terceira classificação, quanto ao documento constituidor, tá? Uma sociedade, ela é constituída através do registro de um documento, certo? Ela é regularizada, constituída não, ela é regularizada através do registro de um documento. Então, o documento pode ser... Existem dois tipos de documento de sociedade, tá? Que constituem uma sociedade. O contrato, né? E um estatuto. Então, por exemplo, a sociedade limitada, ela é constituída por meio de um contrato social. Já uma sociedade anônima, ela é constituída por meio do estatuto social. Então, ela é classificada como contratual ou como estatutária. Contratual, quando é constituída por meio de contrato social. Estatutária, quando constituída por meio de estatuto social. Agora, outra classificação, quanto à possibilidade de ingresso de terceiro. Gente, a sociedade ela vai poder ser classificada ou como de capital ou como de pessoas. Quando classificada como de capital, é que o ingresso de terceiros, o ingresso de outras pessoas, podem ser realizados de maneira livre. Portanto, o ingresso de terceiros ocorre livremente. Se eu sou sócio de uma sociedade de capital, eu posso vender as minhas cotas tranquilamente, de maneira livre, para que outra pessoa se torne sócio. Tá? Um exemplo típico disso é a SA. Agora, quando a sociedade ela é classificada como de pessoas, significa que a pessoa que está ali como sócio, ela é importante para a sociedade, tá? Ela foi escolhida a dedo para ser sócio, né? Portanto, não é permitido que um sócio venda, né, a sua parte de maneira livre. Então, quando ocorre essa situação, né, de impossibilidade de venda de maneira livre, ela é classificada como sociedade de pessoas, tá? Gente, como regra, né, a sociedade limitada ela é de pessoas, salvo cláusula expressa em contrário, né, no contrato social, tá bom? Agora, vamos começar as sociedades em espécie, tá? Vamos falar agora sobre os tipos societários, especificadamente, tá? Tem mais 10 minutinhos aí, acho que vai dar tempo. A primeira é a sociedade em comum. Bom, como eu disse agora há pouco, né, a sociedade em comum, ela não tem personalidade jurídica. Portanto, ela é despersonificada, tá? Se ela não tem personalidade jurídica, se ela é despersonificada, ela não tem registro. Se ela não tem registro, ela é irregular, porque lembra, o registro, ele é ato regulatório, não constitutivo. Existe sociedade em comum, porque ainda que não haja o registro, ela pode atuar, né? Porque o registro não é ato constitutivo, e sim ato regulatório. Mas, obviamente, ela é irregular, tá? Como ela é irregular, despersonificada, ela é classificada como sociedade ilimitada, ou seja, os sócios respondem com o seu patrimônio pessoal. Mas aqui é necessário falar que há benefício de ordem, tá? Então, o patrimônio pessoal dos sócios pode ser atingido? Pode ser atingido, porque a sociedade em comum ela é ilimitada. Mas antes de ser atingido, vai ser atingido primeiro, em caso de dívida, é claro, o patrimônio da sociedade. Esgotado o patrimônio da sociedade, aí sim vai poder ser atingido o patrimônio pessoal dos sócios, porque ela é ilimitada, né? Como ela não tem registro, ela é
ilimitada, beleza? Agora, é necessário aqui falar sobre como se pode provar a existência dessa sociedade em comum. Como eu disse, ela é irregular, então ela não tem registro. Então, como é possível provar a existência de uma sociedade, sendo que ela não tem registro, tá? Gente, aqui há duas possibilidades. A possibilidade do sócio provar a existência dessa sociedade ou de terceiros provarem a existência dessa sociedade, tá? Os sócios, eles só podem provar essa sociedade por meio de documentos escritos, tá? Então, os sócios, eles vão poder provar a sociedade somente por escrito. Mas, quando se trata de terceiros, terceiros, sim, poderão provar a existência dessa sociedade de qualquer modo, beleza? Isso está estampado no artigo 987 do Código Civil. Bom, passei rapidamente aqui por sociedade comum, agora eu vou falar sobre sociedade em conta de participação. Gente, a sociedade em conta de participação, ela é despersonificada também, tá? Ela não tem registro. Gente, essa sociedade é utilizada como investimento, né, normalmente de duas sociedades, elas querem investir, é muito utilizada no ramo da construção civil. Por exemplo, duas sociedades querem construir. Elas vão fazer uma sociedade transitória, uma sociedade somente para construir algo, somente para construir um prédio, por exemplo, tá? Então, normalmente ela é informal, tá? Ela não exige muita formalidade. Logo, ela é despersonificada, não tem personalidade jurídica, tá? Ela não tem registro, embora o registro possa ser realizado no cartório, né, e não na junta comercial. Em regra, ela é despersonificada e não tem registro, beleza? Ela tem caráter transitório, como eu disse, ela é constituída para parcerias momentâneas, normalmente utilizada no ramo da construção civil, né, entre sociedade, ou pode ser também uma modalidade de investimento, né? Nessa sociedade, tem duas espécies de sócio, o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo é aquele que atua em nome da sociedade. Então, o sócio ostensivo é aquele que aparece perante terceiros. Ele vai gerir essa sociedade. E ele responde exclusivamente pelos atos praticados por essa sociedade, tá? Agora, o sócio participante, normalmente é aquele que investe capital no sócio ostensivo para que ele realize a atividade. O sócio participante, ele é chamado de sócio oculto. Por que oculto? Porque ele não aparece perante terceiros, tá? Normalmente as pessoas nem sabem que ele faz parte da sociedade em conta de participação. Portanto, entendam aqui a sociedade em conta de participação com duas espécies de sócios. O sócio ostensivo, que é o sócio que aparece perante a sociedade, perante terceiros, né? Ele atua em nome da sociedade, e o sócio participante, que é o sócio que investe, mas é um sócio oculto, ele não aparece. Se ele não aparece, gente, ele não é responsável, ele não se responsabiliza pelos atos praticados pela sociedade, tá? Quem se responsabiliza unicamente é o sócio ostensivo, tá bom? Gente, obviamente, o sócio participante, ele tem direito à prestação de contas, né? Então, o sócio ostensivo tem o dever de prestar contas ao sócio participante, que é o sócio que está investindo ali na sociedade, né? E caso ele não preste essas contas, né, cabe a ação de prestação de contas, tá? Que é proposta pelos sócios participantes em face dos sócios ostensivos, tá? É muito comum cair essa ação de prestação de contas na segunda fase da OAB de Direito Empresarial, tá? Então, é uma ação bem recorrente aí no direito empresarial, portanto, pode cair na segunda fase, é comum cair, já caiu essa ação de prestação de contas, tá bom? Então, sociedade em conta de participação. Entendam como uma sociedade transitória, é uma sociedade despersonificada, né? Ela não tem registro, nem pessoa jurídica, e tem duas espécies de sócios: o sócio ostensivo e o sócio participante, beleza? Agora sim, vamos falar sobre a sociedade limitada. Gente, como diz o professor Surrell, a cada 10 sociedades no Brasil, 9 são sociedades limitadas, beleza? Então, é a sociedade mais importante aí para a gente trabalhar, beleza? E até esse tipo societário que vai cair na prova de vocês, beleza? Bom, a sociedade limitada, ela é uma sociedade contratual, portanto, ela é constituída por meio de um contrato social. O artigo 997 do Código Civil, ele traz algumas cláusulas obrigatórias que devem estar inseridas nesse contrato social, tá? São as cláusulas obrigatórias.
a qualificação pessoal do sócio, né? A denominação, o nome, o objeto, qual atividade a empresa vai exercer, a sociedade vai exercer, a sede, né? Aonde é a sede dessa empresa e o prazo, pode ser prazo indeterminado. Normalmente, inclusive, são por prazos indeterminados, tá? É necessário falar também, é cláusula obrigatória, falar sobre o capital social. Lembrem, eu já falei, capital social é o que está sendo investido na empresa, né? É necessário falar a cota de cada sócio e o modo de integralizar, as prestações que se obriga cada sócio, ou seja, qual é a função de cada sócio, quais são os serviços de cada sócio, a contribuição é necessário também, obrigatoriamente, estar expresso no contrato social. É necessário também falar sobre a administração e os poderes dos administradores, tá? Vou falar mais também sobre o administrador aqui. Tá? É necessário também falar sobre a participação de cada sócio nos lucros e perdas. Então, o contrato deve estar no contrato social, obrigatoriamente, a participação nos lucros de cada sócio, né? E é necessário também falar no contrato social, haver uma cláusula que diz se os sócios respondem ou não pelas obrigações sociais da empresa, tá? Portanto, a sociedade limitada, ela é uma sociedade regular, né? Ela é uma sociedade personificada, tem pessoa jurídica, né? Então, e também ela é considerada como limitada, né? O próprio nome já diz. O patrimônio pessoal dos sócios, em regra, veremos que tem exceção, mas o patrimônio pessoal dos sócios, em regra, não pode ser atingido, tá? Então, o artigo 1052 do Código Civil, ele traz que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio, ela restringe-se ao valor de suas cotas, tá? Então, cada sócio, ele vai responder perante a sociedade até as suas cotas, até as cotas que lhe pertencem, tá? Mas isso, mas embora ele responda só pelas cotas que lhe pertencem, eles podem responder solidariamente, ou seja, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Gente, isso aqui é meio difícil de entender, então eu vou explicar mais a fundo, tá? Primeiro, não se pode confundir o capital social com o patrimônio. O patrimônio é aquilo que a sociedade possui, né? Já o capital social é aquilo que foi investido, é um aporte que os sócios colocam na sociedade, tá? E é obrigatório já você falar qual vai ser o aporte colocado no contrato social, tá? Já o patrimônio é a soma daquilo que a sociedade possui, tá? Beleza? E em caso de venda da sociedade, o valor ele não vai ser baseado no capital social, ou seja, naquilo que foi investido, mas sim baseado no balanço patrimonial, ou seja, na soma daquilo que a sociedade possui, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para explicar a diferença do capital social subscrito e o capital social integralizado. Isso aqui é um pouco difícil. Bom, no contrato social, como eu disse, é obrigatório haver uma cláusula que diz qual é o capital social, ou seja, qual é o valor que os sócios colocam inicialmente na sociedade, tá? Você colocar esse valor em uma cláusula do contrato social significa que você subscreveu certo valor, mas não necessariamente significa que você integralizou certo valor, ou seja, colocou certo valor. Então, essa cláusula ela é uma promessa de investimento na sociedade e não necessariamente o investimento em si, tá? Então, o capital subscrito é aquilo que eu disse que ia integralizar. É aquilo que eu coloquei no contrato social que eu ia investir. Agora, o capital integralizado é aquilo que eu investi, tá? Então, gente, há uma diferença de capital social subscrito e uma diferença entre do capital social integralizado, tá? Eu subscrevi que eu ia investir tanto no capital social. Agora, eu integralizei o que eu disse que eu subscrevi, né? O que eu prometi, beleza? Então, aqui vamos falar. O capital social ele pode ser integralizado, ou seja, eu posso investir aquilo que eu realmente falei que eu investi, né, no contrato social. Eu posso integralizar tanto com dinheiro quanto bens, tá? Móveis ou imóveis, tá? Agora, é proibido, é impossível que haja uma integralização do capital social com a prestação de serviços. Então, não se pode que um sócio fale assim, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer parte da sociedade porque eu vou trabalhar, eu vou prestar o serviço para a sociedade, os outros só vão dar o dinheiro. Não, é impossível, é necessário que todos integralizem, né, o capital social que haviam subscrito com dinheiro ou bens, imóveis ou móveis, tá? É permitido hoje, desde 2021, que essa integralização seja realizada com criptoativos,
tá? Gente, agora é um pouco contraditório, mas nós vamos falar sobre incapazes na sociedade, tá? Lembrem-se, incapazes não podem ser empresários individuais, né? Eles não podem iniciar uma atividade empresária, mas agora eles podem ser sócios de sociedade empresária, desde que não exerçam a administração, tá? Então, na sociedade limitada, pode ter um incapaz como sócio, mas esse incapaz, ele não vai poder ser administrador da sociedade, ele não poderá fazer parte da administração, e é necessário que todo o capital social dessa empresa esteja integralizado, ou seja, não basta que o capital social esteja subscrito, que eu tenha escrevido no contrato social que eu vou investir tanto. Não, é necessário que todo o capital subscrito esteja integralizado para que o menor esteja enquadrado como sócio de uma sociedade limitada. E lembre-se, jamais poderá fazer parte da administração, só depois que atingir a maioridade, tá bom? Bom, não vai dar tempo de eu falar o resto aqui, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Para que vocês estudem. Então, muito obrigado, espero que vocês se saiam bem na prova terça-feira, segunda-feira, façam com calma que vai dar certo. Beleza? Grande abraço.